tentar conectar o homem a Deus, aquele homem que se afastou de Deus por conta própria. Deus não mandou, vai embora, homem, se afasta de mim, faça divisão entre mim e ti. Não, Deus nunca falou isso. O homem por conta própria se afastou e ele está tentando voltar por meios que ele crê que seja próprios, lícitos, e que Deus nunca mandou ele criar esses métodos. Deus só quer que ele volte pelo mesmo caminho que ele foi. Simples assim. Se o homem se afastou de Deus e foi por esse caminho, ele precisa só voltar pelo mesmo caminho e se encontrar com Deus. E não precisa ficar fazendo coisinhas no meio do caminho para alegrar Deus e para preparar Deus para esse reencontro, como se Deus fosse qualquer comedor de arroz e feijão que não sabe da volta do filho. Claro que ele sabe da volta do filho. Mas todas as vezes que tentamos colocar algo além do sacrifício de Cristo, esses acréscimos, você tem que fazer isso para ser aceito, você tem que fazer isso para ser salvo, você tem que fazer isso para que Deus olhe para você como um filho obediente, ou fazendo assim você está mostrando que realmente você aceitou o sacrifício de Cristo. Esses acréscimos é o que estraga com o Evangelho. Esses acréscimos que estraga com a verdadeira mensagem de Cristo. Jesus nunca pregou sobre isso. Jesus nunca falou sobre méritos. Jesus nunca falou sobre essas questões de que a pessoa precisa estar bem para que aí então ele possa ser aceito por Deus. Não, Jesus disse: eu vim para os doentes, e as pessoas sãs não precisam de doentes. Só os doentes precisam de Jesus. Então, nós precisamos de Jesus para essas situações do que diz respeito à reconciliação com Ele. E por que eu estou começando todas essas coisas? É porque quando a gente começa a partir dessa aceitação de que Cristo nos aceita só se nós fizermos aquilo ou isso, ou que aquela denominação falou, é que nós acabamos criticando algumas pessoas. Mas eu devo admitir que cada cristão, ele vai amadurecendo conforme o tempo. Ele vai enxergando, ele vai entendendo mais o livro sagrado. Alguns chamam isso de desvio da fé. E eu chamo isso de amadurecimento. Que quando você começa a olhar para a Bíblia e você começa a entender que o Deus da Bíblia, o Jesus da Bíblia, é diferente do Jesus pregado por essas igrejas aí fora. Porque tem o Jesus da Bíblia, o Deus da Bíblia, e tem o Jesus dessas denominações. O Jesus da Bíblia, ele em nenhuma parte, quando ele estava aqui no seu ministério, ele falou mal das prostitutas, falou mal dos ladrões, falou mal de pessoas que faziam coisas erradas. Porém, ele chegou diante dessas pessoas revelando o reino e uma mudança de vida para eles, sem criticá-los. Porém, já em questões dos religiosos e os fariseus, Jesus pegava pesado. Pode ler lá o Ministério de Jesus, para vocês perceberem o que eu estou falando aqui, não é mentira. Jesus veio aqui para pegar pesado com os religiosos, com as suas regrinhas, com o seu clube do bolinha, com a sua bolha, fazendo com que aqueles que estivessem fora dessa caixinha fossem considerados pecadores, enquanto que Jesus olhava para esses pecadores que estavam fora da caixinha e tinha muito mais consideração do que o que estava ali na sinagoga, que estava ali no sinédrio, que estava ali naquele clube do bolinha, todo mundo bem padronizado, organizado segundo os seus bons costumes religiosos, para mostrar para o povo que eles eram santos. Uma santidade totalmente ao ponto de vista do ser finito, daquele que observa. Somente isso, mas para Deus eles eram sepulcros caiados, que por dentro pareciam bonitos, mas eram podres por dentro.
Exatamente o que nós podemos perceber nos líderes religiosos evangélicos, não é católicos, para deixar claro, evangélicos. Líderes religiosos evangélicos e protestantes que se destacam na mídia e na política estão bonitinhos e bem padronizados na sua vida aqui terrena, mas que por dentro estão podres, e são exatamente esses que são idolatrados por aqueles alienados que fazem parte daquela placa de igreja que não consegue mais ver Deus como o que reina ali, mas consegue ver o valor da placa da igreja. A minha igreja é a verdadeira, a minha igreja tem doutrina, mas aquela igreja ali é fria e não tem Deus. É exatamente isso. Trocaram Jesus pela placa da igreja, trocaram Deus pela placa da igreja. Aí alguém